Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos das cotadas nacionais. As ações são as que mais têm sofrido revisões em baixa por parte dos analistas. A crise da dívida é o principal fator para estes cortes, que se tem refletido no desempenho dos títulos em bolsa. A crise que atinge os países do euro tem sido sinónimo de quedas nas ações, de revisões em baixa e cortes nos preços-alvo. Um estudo do Deutsche Bank conclui que Espanha, Portugal e Grécia têm enfrentado revisões dos lucros em baixa e os números mostram isso mesmo. Só no último mês, os analistas baixaram em 5% as previsões para os lucros das cotadas nacionais. Nos últimos 3 meses, a redução foi de 23,3%. Em situação pior, só ficaram as empresas gregas, que viram as previsões cair 10%, enquanto no caso espanhol o corte foi de 5,9%. Se olharmos para os respectivos mercados acionistas, a tendência é a mesma, ou seja, o PSI 20 cai quase 13% e o IBEX 35 10,3%. Já a Jefferies mostra que os analistas cortaram o valor das cotadas do PSI 20 em 6,4% no último mês, o número que supera os 4% das ações gregas e os mais de 5% das espanholas. Entre as cotadas mais penalizadas a nível nacional estão a Semapa, Sona Indústria e BES. A média dos preços-alvo caiu quase 15% em apenas um mês. Rui, porque é que já sabemos que é por causa da crise, mas que outras explicações é que há para estas revisões sucessivas em baixa dos preços, das projeções de resultados das cotadas nacionais? É crise, incerteza e mais perspectivas económicas. O trabalho que tivemos a consultar dados de alguns bancos de investimento que coligem todos os preços-alvo e todas as estimativas para as ações europeias e para as ações dos principais índices mundiais, que coligem o consenso, e realmente as ações portuguesas a nível do preço-alvo foram as que tiveram maiores cortes no último mês, e a nível dos resultados também foram das que tiveram maiores cortes no último mês. Foram as ações portuguesas, espanholas e gregas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os analistas que estão a acompanhar as empresas temem que as empresas que estão inseridas nestes mercados mais sensíveis não consigam ter um crescimento de lucros tão alto como se esperava. E há outro fator aqui a marcar, que é a incerteza. Por exemplo, o nível de incerteza calculado através do desvio das médias padrão das análises dos bancos de investimento é muito maior para estes mercados. Significa que os analistas têm estimativas muito diferentes, ou seja, têm estimativas muito mais diferentes nestes mercados do sul da Europa do que nos mercados do norte da Europa, a refletir essa incerteza toda sobre a evolução da crise de dívida soberana. Por exemplo, estamos num ponto sensível da crise de dívida soberana, em que está toda a gente a aguardar as eleições na Grécia, em que há vários cenários para o que pode acontecer na Grécia, e o crescimento do PIB destas economias, do PIB europeu e também do PIB mundial, depende muito da crise de dívida soberana, sendo que estas economias são as mais expostas, serão aquelas em que, a haver impactos negativos, serão maiores, daí que as revisões em baixa sejam muito maiores nas empresas do sul da Europa, de Portugal, Espanha e Grécia, do que nas outras. Isso também se reflete no comportamento em bolsa, por exemplo. Era isso que eu te ia perguntar-te. As bolsas destes 3 países têm sido também especialmente penalizadas nos últimos meses? Têm sido as mais castigadas. Por exemplo, o PSI 20 este mês já leva uma desvalorização de 13,4% e não há nenhuma ação positiva. A única ação que tem perdas menores é a Simpor e a Jerónimo Martins, perdas de 1%, mas depois vemos a Portugal Telecom, a EDP, a Sona Indústria e o BES a perderem mais de 20%. E desde o início do ano, os 3 piores índices europeus e também dos mercados desenvolvidos também são o espanhol, o português e o grego, a refletir toda esta incerteza e todo o impacto que se a crise piorar, todo o impacto que isso poderá ter nesses mercados. Agora, apesar disso, se formos ver os rácios de avaliação das empresas e se formos calcular o preço atual das empresas com os preços-alvo, parece que as empresas estão muito subavaliadas, estão muito castigadas. Por exemplo, estes mercados, apesar de serem os que têm as maiores revisões em baixa, são também aqueles que, se calcularmos a média dos preços-alvo para as ações, têm os maiores potenciais de valorização, porque as ações estão muito desvalorizadas, muito subavaliadas e os rácios, por exemplo, temos muitas ações no PSI 20 a negociar abaixo do valor contabilístico da empresa e significa que podem estar baratas, mas que há uma grande incerteza sobre o mercado, se o valor contabilístico da empresa é aquele ou se terá de descer. Há um grande receio do mercado e uma grande incerteza e é isso que
que se reflete nestes factos que nos levaram a fazer este artigo. Esta incerteza poderá querer dizer, Rui, mediante os dados a que tiveste acesso, que nos próximos meses, ou pelo menos ao longo deste ano de 2012, a tendência poderá manter-se não apenas para e falando da realidade nacional, não apenas para o PSI 20, mas também para as próprias cotadas, com um desempenho negativo, com revisões em baixa? Normalmente, para começar a haver uma recuperação, para haver algum otimismo, tem de começar a haver revisões em alta. Por exemplo, não quer dizer que não tenhamos chegado ao pior para a Bolsa Portuguesa, mas as revisões continuam a ser em baixa. E a partir do momento em que começam a ser feitas revisões em alta por parte dos bancos de investimento ao crescimento dos resultados das cotadas, isso será mais, as subidas depois a recuperação poderá ser mais sustentável. Mesmo recupere, se continuar a haver revisões em baixa, significa que grande parte do mercado não está confiante no crescimento dos lucros das empresas nacionais. Em relação, e porque estamos a acompanhar diariamente a situação em Espanha, o que é que se pode dizer? Espanha é mais um foco de incerteza. Por exemplo, muitas empresas portuguesas têm áreas de negócio em Espanha. A Espanha conta bastante para os lucros dessas empresas. Portanto, se a situação em Espanha piorar, que a situação já é má, tanto a nível do setor bancário, a nível das regiões e a nível económico. A Espanha entrou novamente em recessão no primeiro trimestre e as perspectivas para a economia são muito más. Com a banca também a pressionar. E tudo isso pode estender-se para as contas públicas espanholas, porque apesar de as contas públicas em Espanha estarem mais ou menos controladas, terem um rácio de dívida sobre o PIB ao nível da Alemanha, se eles tiverem de apoiar o sistema financeiro, que é gigante, como nós vimos no caso do Bankia, então daí a pressão dos juros em Espanha e terem as yields tão elevadas, e a juntar a isso ao não crescimento, a recessão e uma taxa de desemprego elevadíssima, que compromete qualquer recuperação económica e que penaliza também as empresas portuguesas, que muitas delas têm áreas de negócio importantes em Espanha. Rui, muito obrigado pela tua análise. Rui Barroso, jornalista de Diário Económico, um artigo que pode ler, como é habitual, na edição impressa do jornal de hoje. Amanhã, já sabe, voltamos a falar do seu dinheiro.